chame pela presença dele. Convide ele para vir. Vem participar dessa noite. Mais perto quero estar. Mais perto Enquanto os instrumentos solam, chame ele agora orando, fale alguma coisa com Jesus. Você poderia começar a orar, chamar ele para vir ceiar com você, para ministrar a ceia, para participar de cada detalhe, desde o tomar o pão, beber o vinho, lavar os pés, desde o louvor, desde essas orações, desde o ouvir a palavra. Fala para ele: Senhor, eu quero ter uma ceia para a vida, quero ter uma ceia abençoada, quero ter uma ceia, Pai, que represente uma verdadeira comunhão com o Senhor. Venha ocupar o espaço que é teu, Senhor. Venha visitar as nossas vidas nessa noite de memória perpétua, Senhor. Nessa noite aonde celebramos o nosso êxodo, a nossa saída, Pai. Venha, Deus, estamos desejosos pela Tua presença mais uma vez. Isso é comunhão, Pai. É a Tua presença no nosso meio, Senhor. Venha fazer-se presente, venha se manifestar, venha dar-se a ser, Pai. Nós dependemos disso, Deus. Queremos humildemente te convidar, te chamar, Pai, porque sabemos que sem a Tua presença tudo é vão. O Senhor mesmo é quem disse: sem mim nada podeis fazer, Pai. Tudo seria em vão se não fosse o Teu amor, a Tua graça, se não fosse, Pai, o Teu sacrifício. Por isso insistimos em humildade, insistimos, ó Pai, perante a Tua presença. Seja conosco mais uma vez. Seja em nosso culto mais uma vez, seja em Sua palavra mais uma vez, Pai. Mais uma vez estamos te esperando, mais uma vez queremos desfrutar de momentos de comunhão com o Senhor. É isso que nós viemos fazer, Senhor, ter comunhão com o Teu Espírito Santo. Abra a porta para nós, fale em nossos corações. Fala, pois o Teu servo, a Tua igreja, almeja ouvir o Senhor mais uma vez, ser ajudado, socorrido pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te dou graças por nos trazer aqui outra vez para participar da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Em nome de Jesus. Que Ele abençoe os corações, abençoe as vidas. Atos capítulo 2 e primeira carta de João, capítulo 1.
Graças a Deus, mais um mês está passando, tudo acontecendo muito rápido. Já estamos entrando, ou já entramos em fevereiro, e logo acaba o mês também, e os dias vão passando acelerados. Como diz a Bíblia, dias abreviados. Mas é bom, enquanto mais rápido passar, melhor é para aqueles que estão esperando Deus, esperando o seu arrebatamento. Atos, capítulo de número 2. Nós vamos tomar aqui apenas verso 42 em diante, 42 ao 44. Depois 1 João, capítulo 1. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina. Então, a primeira coisa que eles perseveravam era na doutrina. Então, isso era prioridade para poder pensar em comunhão, pensar em companheirismo, pensar nas outras coisas. Então, a primeira coisa é: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Depois, na comunhão. E depois, no partir do pão e nas orações. Quer dizer, antes de ter comunhão com aquela sociedade cristã ali, aquela comunidade, era preciso trazer a mesma doutrina. E depois, antes de partir o pão junto, tinha que ter perseverado na mesma doutrina. Então, diz assim agora no verso 43, em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha aí para você ver a base para companheirismo. A mesma doutrina, perseverando juntos na mesma comunhão, no partir do pão, nas orações, temor, que é respeito, é reverência, e depois diz que os que criam, para estar junto tem que crer. Os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, quer dizer, eram parecidos. Se não se parecesse, se não tivesse tudo em comum, era difícil perseverar como essa igreja perseverou. Então vamos agora em primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 3. Diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Quer dizer, esse é o companheirismo perfeito, o crente e Deus. Todos os outros serão imperfeitos. Mas aqui João disse: a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Verso 4: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Verso 5: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma ou nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz,
como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Gostaria de falar um pouquinho sobre estes outros. Temos comunhão, o quê? Uns, esse uns somos nós e os outros. Temos comunhão uns com os outros. Que outros? Aí é só lembrar do que nós acabamos de ler lá em Atos 2:42. Bíblia responde Bíblia. Os outros que perseveravam na mesma doutrina, os outros que participavam da mesma comunhão, os outros que estavam junto no mesmo partir de pão, os outros que tinham tudo em comum. Está vendo aí? Você tem que ligar as Escrituras. Então, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, queremos muito ter, primeiramente, essa comunhão perfeita com o Senhor. Queremos essa graça para perseverarmos sempre na doutrina apostólica, na doutrina dos nossos pais. Queremos esse posicionamento, Senhor, porque fora disso nós seremos derrotados pelo inimigo. O único compromisso que o Senhor tem é com a sua palavra. Não nos deixe sair de tua palavra, mas ajude-nos nos converter a ela, nos esconder nela, esconder ela em nosso coração, porque foi assim que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Dá-nos essa graça, Pai. Acima de tudo, estar aqui juntos, tendo comunhão uns com os outros, mentes iguais, espírito igual, mesma fé, doutrina. Pai, ajuda-nos a ter comunhão plena com o Senhor. Isso é o sentido do companheirismo com a palavra. Essa é a verdadeira unidade, a unidade dos céus e a terra, de Cristo e o homem. Pai, ajuda-nos nessa hora. Nós queremos te conhecer melhor, queremos que a nossa vida seja fértil, próspera, frutífera no Senhor. Eis-nos aqui nas tuas mãos. Cuida da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Mas eu quero pensar aqui, conversar um pouquinho com a igreja sobre essa palavrinha ou essa frase que nós já encontramos aqui na nossa leitura: comunhão com o Pai e o Filho, que é a mesma pessoa. Resumindo, o irmão Brana disse na mensagem a maneira para ter companheirismo. Ele disse que o verdadeiro companheirismo é com Deus. E o corpo de Cristo, sua igreja, juntas ao redor de sua palavra. Este é o companheirismo que Jesus orou para que nunca fosse destruído. Jesus disse que assim como nós somos um, eles também sejam um. Ele era um com o Pai, um com a palavra, e ele desejou que a igreja alcançasse essa unidade de espírito, unidade perfeita com ele. Então nós vamos meditar um pouquinho antes de comer o pão, participarmos da ceia, que é bem propício o dia para falar disso, a ceia. Vamos pensar um pouquinho o que é comunhão. O que significa essa tal comunhão que às vezes nós achamos que ela resume apenas em vir à igreja uma vez no mês e participar ali do pão e do vinho e do lava-pés, e a pessoa pensar assim:
Eu tenho que comer o pão, tenho que beber o vinho, porque senão eu não tenho parte com o Senhor. E às vezes come o pão, bebe o vinho. Mas se for analisar à luz da palavra, não tem comunhão com Deus. Porque comunhão não é só comer pão, beber vinho, não é só participar desse memorial que ficou estabelecido como um memorial perpétuo. Foi o que Deus disse, abra aí, Êxodo, capítulo de número 12. O primeiro Êxodo é um exemplo para nós. Êxodo, capítulo de número 12, o dia da saída de Israel do Egito. Você vê que Deus deixou aquilo estabelecido como um memorial perpétuo, mas que perdeu muito a sua essência, perdeu muito o seu espírito, a ponto de Deus repreendê-los depois, porque aquilo virou apenas uma liturgia. Êxodo 12, por exemplo, no verso 12, diz assim: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Agora vem a Páscoa, a ceia. Por que tomamos a ceia? E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aí vem o verso 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Quer dizer, aqui Deus estabeleceu a festa da Páscoa. E a ceia deveria simbolizar para nós o que a Páscoa, a saída do Egito, significa para Israel. O dia onde Deus pôs fim à sua escravidão. Então, nós não deveríamos perder o significado da comunhão. A comunhão não é só comer o pão. Israel mata cordeiro e assa toda a Páscoa, como fizeram na noite da saída. Todavia, nós sabemos que não há mais vida naquilo, porque o verdadeiro cordeiro já veio, já foi imolado, sacrificado, e agora eles estão celebrando uma aliança que Paulo, aos Hebreus, capítulo 8, ele disse assim que já caducou aquele pacto, aquela aliança. E eles até hoje estão buscando Deus aonde Deus não está mais, celebrando Deus em um cordeirinho animal, quando o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tem um espírito para vir, como disse o irmão Brana, sobre o pecador arrependido, aquele não tinha. Até hoje eles estão lá celebrando essa Páscoa. Quer dizer, eles ficaram na superficialidade do evangelho ou do cumprimento da palavra, como muitos de nós podemos ficar. Será que todos nós sabemos o que significa a ceia do Senhor? Será que todos nós sabemos o que significa para eles este celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações? O celebrareis por estatuto perpétuo. Para nós, é o que disse Paulo, fazer isso até que ele volte, até que ele venha, em memória de mim. Mas será que, tal como lá no primeiro Êxodo, aquilo perdeu a essência?
Será que também nós, aqui no terceiro êxodo, como disse o irmão Brana, também não estamos incorrendo no mesmo erro, deixando o verdadeiro significado do que é a comunhão cair em uma banalização muito grande? Porque é tendencioso. O que se faz muito vai sendo desvalorizado, vai perdendo o seu valor real, vai perdendo a sua essência, e nós vamos anos e mais anos e mais anos participando da comunhão. Como é que nós viemos aqui nessa noite para poder comer o pão, para poder beber o vinho? Como viemos? Esse pão, esse vinho que nós vamos comer aqui, ele deveria apenas ser um sinal de que você já vive uma vida íntima com Deus, uma vida de comunhão plena com Deus. Apenas um sinal. O pão, o vinho, o lava-pés, não posso usar uma expressão qualquer, mas não é o salvador da pátria, porque são apenas elementos naturais que nós tomamos para tipificar um evento espiritual. É apenas um pão tipificando um corpo, um vinho tipificando um derramamento de sangue, um sacrifício. Então, o pão apenas, o vinho apenas, o lava-pés apenas, isso não te coloca em comunhão com o corpo espiritual de Jesus Cristo. O que vai te colocar, porque a palavra comunhão, se você for meditar nela, aprofundar um pouquinho nela, comunhão é você ter harmonia, estar em harmonia. Você veio comer o pão. Nós viemos aqui para poder beber o vinho, mas será que a maneira como nós vamos comer o pão, beber o vinho, lavar os pés, ela realmente está dizendo que nós estamos em harmonia, em sintonia espiritual com a palavra? Em harmonia, em sintonia com Deus, com a igreja? Porque é uma sintonia, é uma harmonia, disse o profeta irmão Brana na mensagem O Som Incerto. Então você e eu deveríamos pensar sobre essas coisas, que comunhão não é só comer o pão, beber o vinho e lavar os pés. Não, eu sou batizado em nome de Jesus, eu entrego os meus dízimos fielmente e eu tomo a ceia na igreja e eu creio que o irmão Brana é um profeta. Você pode acreditar nessas coisas fundamentalmente corretas e não estar em sintonia com o espírito do que significa a verdadeira comunhão. E não estar em harmonia com o espírito do cordeiro que foi sacrificado por você. E o que Paulo escreveu aos Filipenses 2:5? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. No cordeirinho lá do Velho Testamento, que não tinha alma, não tinha como eles colocarem tanto sentimento. O profeta disse, ele não tinha uma alma para vir sobre o pecador arrependido. Mas e Cristo, que no Calvário esvaziou de si mesmo? E Cristo, que no Calvário, a Bíblia diz em Levíticos, a vida está no sangue, ele derramou o seu sangue, derramou sua vida, para que no dia de Pentecostes, essa vida pudesse descer sobre a igreja. Será que o sentimento daquele dia no Calvário, ele realmente está em nós para participar desse memorial perpétuo? Porque às vezes podemos participar tradicionalmente, religiosamente, costumeiramente. Podemos tomar a ceia sem nem saber qual é o verdadeiro espírito da ceia. E logo quando fazemos isso, deixa de ser aquela celebração, aquela festa espiritual da Páscoa e se torna só uma festa como a judaica, uma festa de churrasco.
Na Páscoa, na noite em que Jesus foi tido, todos estavam assando carne, assando cordeiro, é a festa para assar cordeiro, tomando vinho e comendo cordeiros assados, celebrando a noite da saída. Era uma festa divertida, era uma festa saborosa. O que é a ceia para nós? Será que a ceia para nós representa o que representava para aqueles judeus que não discerniram o Messias? Ou representa para nós o que estava representando para Jesus, que quando saiu da sala da ceia foi para o Getsêmani chorar. Quando saiu da sala da ceia, ele foi suar sangue, transpirar sangue, porque ele estava vendo o que estava bem diante dele, qual era o próximo passo que ele deveria dar. O que a ceia representa para nós? Às vezes, irmãos, nós não recebemos muito de Deus, não é por falta de vir à igreja, não é por falta de pedir, é por falta de não examinar a si mesmo. Não olhar profundamente para dentro de nós e buscar saber o que essa comunhão ela significa. Então, nessa pequena, curta palestra aqui, que nós já demos aqui, você já viu que ela significa harmonia com o plano, com o espírito, com o sacrifício, significa identificação. Identificamos nós com o Calvário. Nessa pequena palestra nossa aqui, nós já estamos vendo que a ceia representa Filipenses 2:5, o mesmo espírito que esteve em Cristo habitando em nós, sentindo aquilo que Cristo sentiu. Porque estado de espírito, comunhão, irmão, é mentes iguais. Comunhão é alinhamento de pensamentos. Comunhão e tudo era comum a todos. Comunhão era igualdade, aquilo representava a comunhão. Eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, depois que perseveravam no partir do pão. Quer dizer, tem que ter comunhão para partir pão, tem que ter comunhão para beber vinho, tem que ter comunhão para lavar os pés, tem que ter comunhão para você não passar 5, 10, 20, 30 anos tomando a ceia, sem nunca talvez ter tomado uma ceia de fato. Nós podemos fazer, e realmente, diante de Deus, nunca ter feito como Deus se agrada. Como é que eu estou tomando a minha ceia? Meu espírito, meus sentimentos, Filipenses 2, versículo 5. Meus pensamentos, minha maneira de agir, está alinhada? Já entendi eu que comunhão não é pão e vinho apenas, pão e vinho e lava-pés é complemento, é a última coisa da ceia. Estou eu compreendendo que ceia é uma harmonia? Por isso que tem dificuldade, às vezes, pessoas encontram dificuldade de tomar a ceia, quando o espírito está em desacordo, em desarmonia, a pessoa reprova a si mesma. Porque ceia é harmonia, é sintonia de espírito. E aí a pessoa começa a se autodisciplinar, se autocondenar, porque muitas vezes ela não se sente em harmonia com a palavra, com a mensagem, com o corpo, com o ministério, com o marido, com a esposa, com os filhos. Às vezes estar junto não significa estar em harmonia. E o sentido da comunhão é viver em harmonia, é comungar. O sentido da comunhão, irmão, também é compartilhar. Estar juntos. Não é o que lemos também em Atos 2? Uma igreja que ela compartilhava. Ceia é compartilhar. Comunhão é compartilhar. Jesus disse àqueles assim:
Podeis vós beber do mesmo cálice que eu bebo, para herdar a mesma glória e assentar no mesmo trono que eu assentarei? Quer dizer, ceia é compartilhar o mesmo cálice. Aí o irmão Branham disse assim, tanto na glória quanto na vergonha. Ele disse, sou americano, estou em comunhão com essa nação, nasci nessa nação, há um apego no meu coração por essa nação, morreria eu por essa nação. O profeta disse, a glória dela é a minha glória, aonde ela acerta, eu acerto junto, aonde ela afunda, eu vou afundar junto. Quer dizer, a glória dela é a minha glória, a vergonha dela é a minha vergonha. Aquilo ali era um exemplo de comunhão. Estavam partilhando ou compartilhando das mesmas coisas, tanto a glória como a vergonha. Casamento é assim, irmãos. Casamento deveria ser um bom exemplo para falar de comunhão. Tem casamento com comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, tem a comunhão, tem aquela comunhão plena, tem aquela comunhão restrita, né? Casamento, isso aqui falando do natural, do material, mas falando agora da vida mesmo. A vida cotidiana, a vida desse marido, a vida dessa esposa. Como é que é esse casamento? Há comunhão entre este casal, porque comunhão significa estar junto. Isso aí dá para refletir muito, não dá, irmãos? Comunhão significa estar junto. Será que você está junto com Cristo? Junto com o sacrifício? O irmão Branham disse assim, quando ele foi crucificado, essa noiva estava ali junto com ele. Você só tem comunhão com ele hoje porque você teve comunhão com ele antes da fundação do mundo, você teve comunhão com ele na cruz do Calvário, e o profeta disse, quando do seu lado jorrou água, sangue e espírito, aquilo ali eram os materiais que iria construir essa igreja. Por isso é impossível uma pessoa ter comunhão com Deus hoje, se ela não teve lá atrás. E ele pregou uma mensagem, identificados com Cristo. Irmão, eu levo ceia em Arcos, levo ceia em Belo Horizonte, levo ceia individualmente para um e outro, tomo ceia aqui, tem meses que a gente toma 3, 4 ceia, e se eu estiver em uma outra igreja, quando eu estou ali, está ministrando ceia, eu tomo a ceia. Porque ceia é identificar-se, estar junto. Quando você toma a comunhão, você está dizendo assim, estamos juntos. Faço parte do mesmo corpo. Tenho as mesmas preocupações. Estou em busca dos mesmos objetivos que você também está em busca. Isso é comunhão. Tem casamentos que eles não sabem o que é comunhão. Quando não há comunhão, há muito individualismo. Quando você vê uma igreja, por isso que Mombrana tem ali na placa da igreja, não façam grupinhos. Grupinhos é um espírito individualista. Nós temos que ter o espírito do corporativismo. Quando ele disse, não faça grupinhos, ele diz, porque senão o diabo vem e entra e ele arrasa com uma igreja, com um rebanho. Ele diz, não faça grupinhos. Quando ele fala isso, é porque grupinhos, individualismo, isso não retrata o espírito da igreja primitiva, que perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não retrata, não representa bem o que essa igreja deveria ser. Quando eu digo essa igreja, passa bastante a peneira e passa, porque eu estou pensando na noiva. Eu estou pensando naquela que será arrebatada. Eu não estou pensando na coxa de retalho. Eu não estou pensando muitos são chamados para dentro da mensagem, mas eu estou pensando nos poucos são escolhidos.
E eu quero crer que nós fazemos parte dos poucos que Deus escolheu para subir no arrebatamento da igreja, para viver uma plena comunhão, uma plena intimidade com Ele. Então, comunhão, a noiva terá plena comunhão com Deus e com os membros daquela noiva que nós não sabemos identificar quem são. E você pode até crer que você é, e eu crer que eu sou, e se eu posso, mas na presciência posso não ser. O irmão Brana disse assim, eu creio que eu serei arrebatado, mas não sei, se Deus me predestinou, eu estarei naquele arrebatamento. Mas certo é que aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Ou seja, a noiva, as águias terão comunhão com águias. O profeta disse, as pombas não voarão com os corvos. A águia não conviverá bem com o abutre. A águia original, primeira, pura em sua essência, que também não sente bem com cadáveres, com corpo em putrefação. Os eleitos estarão juntos, estarão vivendo, gozando de plena comunhão. E isso, como disse Paulo, nessa manhã lemos a Escritura, Paulo disse assim, eu aprendi a ter muito e também ter pouco. Ele disse, em todas as coisas tenho sido instruído. Paulo disse, já estou experimentado em todas as coisas. Sabe o que é comunhão? Comunhão é o que disse Paulo. Você vai estar junto na bonança e junto na escassez. Por isso que eu digo a maridos e mulheres que são casados, mas não sabem o que é comunhão. Comunhão é o que disse Tiago. Você chora com os que choram, mas também consegue sorrir com aqueles que sorriem. É o que disse irmão Brana, glória e vergonha, alegria e tristeza, bonança e escassez. Isso são exemplos do que significa comunhão. E aí Paulo vem e fala para nós assim, aos Hebreus 12, 14, segui, pois, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Comunhão é viver em harmonia. Comunhão é ter paz. E aí vem o mesmo Paulo e diz assim, preste atenção, hein? Ele vem e disse assim, no que depender de vós. No que depender do que vai daqui para lá. Tenha paz com todos. Agora, o que vem de lá para cá já é outra questão. Mas no que depender de vós, do teu espírito, tenha paz com todos. Quer dizer, comunhão, esse é um assunto, irmãos, que acaba indo muito mais além do que nós podemos imaginar. Comunhão significa você ter união. Como você tem união, se você não tem Hebreus 12, 4? Paz. Comunhão significa ter união. Como você tem união, mensagem a maneira para ter companheirismo, profeta irmão Brana disse assim, trabalhe primeiro o amor, porque a união não funcionará sem o amor. Imagina um casal unido sem amor. Que paz eles terão? Vão viver o inferno? Sua alegria, sua paz, sua felicidade dependerá de momentos bons. Mas quando há amor, é incondicional, na bonança ou na escassez, na tristeza ou na dor, há algo ali por detrás. Por isso que o irmão Brana disse assim, antes de trabalhar unidade, trabalhe o amor, porque não há unidade sem amor. E ele disse, eu preferiria ter uma igreja que não tivesse nenhum dom espiritual, mas que tivesse o amor, porque se eles tiverem o amor, eles terão paz com todos. Eles serão um corpo, e um corpo junto, amando, orando uns pelos outros, é muito mais difícil para o diabo entrar,
Um casal que sabe o que é comunhão, amando e respeitando um ao outro, eles deixam o diabo selado do lado de fora. É difícil o diabo entrar e desestabilizar um casamento daquele. Fica difícil. Isso falando natural. Agora você imagina da vida espiritual. Mas vamos lá. Comunhão significa você ter união, significa estar juntos. Significa, já lemos, não vou ler de novo, Atos 2:42, perseverar na mesma, se lembra aí? Na mesma doutrina. Então você persevera, Atos capítulo 2, você persevera, você passa por cima, você releva problemas, você insiste em andar junto, você perdoa, você se humilha, você faz tudo para manter junto, perseverar isso. Tem que ter muita coisa para perseverar. Muita renúncia, muita humildade, abrir mão de muitas coisas para perseverar. Mas Paulo diz, faça isso com quem carrega a mesma doutrina. Vamos ver aqui uma coisinha que falou o apóstolo do amor. Vamos ver a visão do apóstolo do amor. Porque quem ama, a gente sempre quer saber o que ele pensa. Então, abra aí, primeira carta de João, melhor, terceira epístola de João, lá antes do Apocalipse. Olha para você ver João falando sobre comunhão, falando sobre companheirismo, falando sobre unidade, falando sobre estar juntos, em harmonia, no mesmo lugar. Terceira carta de João. Terceira carta de João, só ir no Apocalipse e voltar. Só tem 2 folhinhas antes para chegar lá. Terceira João diz assim, vou ler a partir do verso de número 4. Diz aqui assim, ó, está lá escrito assim, ó, amor fraternal, o que diz aí no cabeçalho da sua Bíblia? Amor fraternal, e qual é o outro tópico? Alguém encontrou, irmãos? Falsos o quê? Nossa, tá difícil. Oi? Terceira epístola do apóstolo João, que só tem um capítulo. Nós estamos no versículo de número 4. Encontrou aí, irmão Tido? O que diz o cabeçalho aí antes do versículo 4? Fala alto. Fala alto. Abaixo, depois do versículo 3. O senhor está lendo acima do versículo 1, agora lê abaixo, antes do versículo 4. O seu não tem? Antes do versículo 4 diz assim, ó, amor fraternal, ponto. Acho assim, ó, falsos doutores. Segunda epístola, justamente. Segunda epístola. Oh, glória a Jesus. Agora, na segunda, é porque está tudo na mesma folha. Eu estou vendo aqui segunda de um lado e terceira do outro. Agora, na segunda epístola, achou aí, irmão Tito? O que diz aí antes do versículo 4? Amor fraternal e falsos doutores. João quer falar um pouquinho de amor e falsificação no Evangelho. João quer colocar nível, equilíbrio acerca disso. É o apóstolo do amor. Então, como ele tem que falar dos falsos, ele tem que falar com amor. E aí, no versículo 4, ele diz assim, ó, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, está falando para a mulher, não, está falando para você, igreja madura. Agora, Senhora, rogo-te, não escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Olha, João está te preparando para o que ele vai falar ali na frente. Ele já quer te dizer que o que ele vai falar não é falta de amor, porque às vezes os nossos afetos nos faz pensar que alguns tipos de posicionamento é falta de amor.
Mas ele já está falando, amemos uns aos outros. Versículo 6. E o amor é este. Andemos segundo o quê? Então ele começou bem. O amor é o quê? Andar segundo a palavra. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo. O amor versus falsos doutores, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Olha para você ver. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não o quê? Então pare e olha para mim. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina. Atos 2 diz que eles perseveravam na doutrina de Cristo. E aqui João, em harmonia com o que Pedro disse e com a igreja que nasceu no dia de Pentecostes, ele está dizendo que todo aquele que não persevera na doutrina de Cristo não tem, está comigo aí? Não tem a Deus. Quer dizer que se não perseverar na doutrina, o apóstolo do amor diz que não tem Deus. Pode ter liturgias religiosas, pode ter espíritos religiosos, pode ter aquilo que todo ser humano recebe, desejo de adoração e de saciar-se, e buscará adorar e saciar de alguma maneira. Mas aqui João está dizendo que não tem a Deus. Aí ele disse: quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém... Olha aí, irmão, estou falando de comunhão, tá? Para um pouquinho aí. Comunhão é união. Comunhão é sintonizar-se. Comunhão é harmonia. Comunhão é igualdade. Comunhão é estar juntos. Comunhão é perseverar na mesma coisa. Não é tão fácil ter comunhão. Se for pegar a Bíblia. Ele diz aqui no versículo 10, essa é a visão de João. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina. Doutrina é o fator. É o divisor de águas. Se não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Joãozinho, ele era duro. Nós não fazemos isso. Até porque a saudação dos judeus era um pouquinho diferente. Não era bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, irmão. Se você for estudar um pouquinho a história da igreja, a saudação aqui compreendia sem receber, almoçar juntos, hospedar. Por isso que a Bíblia fala muito sobre o espírito de ser hospitaleiro. Era um fator indispensável que os apóstolos eles prezavam na igreja, espírito hospitaleiro. Então a saudação aqui ela era mais completa. Você recebia, hospedava aquela pessoa. Você tinha uma comunhão, vamos dizer assim, mais profunda com ela. Não quer dizer que não pensa igual, que você tem que virar o rosto. Bom dia, você pode dar a qualquer um. Deus te abençoe, um abraço. Não vai adoecer e nem pegar espírito. Mas você tem que saber até onde vai. Porque tem uma base sólida aqui. Tem um princípio. Versículo 11, ele diz: porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, cuidado com quem você anda, aonde você vai, com quem você tem comunhão,
para você não ser tido como igual. Eu não ando com qualquer um. Já fui em lugares onde não vou mais. Já preguei em lugares, se hoje for convidado, não prego mais. Eu não creio do mesmo jeito. Isso aqui é para a gente tomar a Bíblia e ver o que significa comunhão. Comunhão, então, é você estar juntos. Comunhão é você pensar igual. Comunhão é você vestir a mesma camisa, é você ter a mesma cor. E aí nós vamos lá, abra aí, 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo de número 6. Deixa eu ver se eu não erro dessa vez. 2 aos Coríntios, capítulo de número 6. Isto. Comunhão é você ter coisa em comum, é você ser recíproco, é você dar e você receber. Isso é comunhão. Se você só dá, não é comunhão. Se você só oferece o amor e não tem ele também, não é comunhão. Se vai só de uma parte, não é comunhão. Por isso que eu estou te perguntando, você está em perfeita, boa comunhão com Deus para tomar a ceia? Porque se só vem dele para você e nada de você para com ele, isso não é comunhão. 2 aos Coríntios, olha aqui para você ver, ó. Diz assim, ó: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não é só casamento. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Para falar que eu amo, eu tenho que ser injusto? Tenho que aprovar? E que comunhão tem a luz com as trevas? Irmão, desde o princípio, aprove Deus separar luz e trevas. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 5. A luz chamou Deus dia, a escuridão chamou Deus noite. E quando a escuridão chega, a luz vai embora. Elas não têm comunhão. E Paulo falou sobre isso. João disse isso. A vida não tem comunhão com a morte. Vamos ser realistas, irmãos. Olha aqui o versículo 15, ó. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Olha o 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que? Sai. É Deus que manda sair muitas vezes. É Deus que manda fazer isso. Foi Deus ou não foi Deus que disse: enquanto Abraão, você não separasse de Ló, e Ló é boa gente, é teu parente, mas enquanto vocês estiverem juntos, eu não vou te transformar. Enquanto estiverem juntos, eu não te darei Isaque. Mas assim que Ló desceu a Sodoma, Elohim desceu num pilar de fogo em Gênesis 15 e encontrou com Ló, com Abraão. Ele fez uma promessa e desceu no seu sacrifício e foi com ele ali todos os dias. Eu acho que isso é um pouquinho de Bíblia, né? Pelo que sai do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas primeiro tem que apartar, porque Cristo e Belial não andam juntos, porque Abraão e Ló não andam juntos, porque luz e trevas não cabem no mesmo lugar, porque vida e morte não ficam no mesmo ambiente, porque a doutrina apostólica e a doutrina transtornada não cabem no mesmo lugar. Leia Atos capítulo, ou melhor, Gálatas, abra aí Gálatas capítulo 1.
Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Olha para você ver uma coisa interessante. Gálatas 1 diz assim, ó. Encontraram? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. Começa aí. Ele e os homens não iam muito bem. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Agora está aqui, ó, a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Aí ele disse no 6, maravilho-me. Ele ficou admirado de ver. De que tão depressa, qualquer vento, coisinha que houve, maravilho-me, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. 2, ele vai dizer que o qual não é outro, mas é alguns irmãos que pegam o nosso evangelho e tentam transtorná-lo. Ele disse, ó, versículo 7, ó, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E aí ele vai e reivindica a sua autoridade. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Está vendo? Mas eu li isso aqui por causa do verso 6. Maravilho-me de que tens, em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Estou maravilhado de ver quão leve é a cabeça de muitos de vocês. Mas migrou de uma visão para outra muito rápido. Migrou-se de um evangelho, o evangelho da graça, o evangelho do amor que João aqui posicionou, bem posicionado, o evangelho apostólico, o qual perseveravam ali todos os dias na doutrina. Maravilho-me de que tão depressa passasseis do evangelho da graça, daquele que vos chamou, para um outro evangelho, uma outra linha de pensamento e interpretações dentro do evangelho. Então, quer dizer, Paulo está mostrando aqui como é difícil você ter comunhão. Comunhão é pensar igual. Comunhão é você estar junto. Comunhão, abra aí, 1ª ou 2ª, talvez vamos só ler a Bíblia hoje, antes da ceia. Faz bem também. Vocês gostam de ler a Bíblia? Amém? Vamos ler a Bíblia, então. 1ª carta de João, capítulo 2. Estávamos lá, hein? 1ª carta de João, capítulo de número 2. Nós vimos Paulo falando lá que, ó, a luz e as trevas não comungam juntas. Nós vimos Paulo falando lá que Belial e Cristo não comungam juntos. E agora você tem aqui, ó, João, no capítulo de número 2, versículo 9, dizendo assim, vamos começar no versículo 8, ele diz assim, ó, outra vez, 1 João 2, 8, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece, algumas traduções antigas
odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados pecados. Mas eu estou destacando isso. Eu estou na luz e aborreço meu irmão. Está em trevas, e trevas e luz não têm comunhão. Está em trevas, e Amós capítulo 3 disse: como andarão dois juntos se eles não estiverem em pleno acordo? Estamos falando sobre comunhão. Comunhão é isso. É você estar em luz. É você partilhar, comungar, pensar igual. Pensa você igual a Deus? Penso eu igual a Deus? Tenho eu plena comunhão? Todos nós desejamos ter comunhão uns com os outros. O propósito foi o irmão Brana quem disse, o profeta disse aqui assim: mas como toda pessoa deseja companheirismo, eu ainda nunca vi ninguém, mensagem a maneira para ter companheirismo. Eu nunca vi ninguém que não tenha desejado companheirismo. Toda pessoa normal, mentalmente equilibrada, deseja companheirismo, deseja ter comunhão uns com os outros. Mas você viu aqui na Bíblia que há critérios para ter comunhão uns com os outros? Há critério. Aí ele diz: essa é a razão nessa noite que todos nós estamos aqui, porque nós gostamos de ter companheirismo cristão ao redor da pura palavra de Deus. Quer dizer, companheirismo cristão ao redor da pura palavra de Deus. E aí ele vem e diz aqui, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa colocar amor, aperfeiçoar o seu amor em nossos corações, porque disso depende a comunhão. De quê? Disso o quê? O amor. Ele disse: onde há amor, é perfeito. Onde há amor, há perdão. Onde há amor, o amor trará o verdadeiro companheirismo, trará a verdadeira comunhão, os verdadeiros dons. Mas primeiro deve vir o amor. Não adianta a união marido e mulher sem amor. Não adianta a união irmandade sem amor. Porque nunca termina bem quando não há este amor. E o profeta disse: nós desejamos comunhão. E ele chega a dizer assim: quando você não deseja comunhão, você está doente. Uma pessoa que não deseja estar juntos, aí ele vem e diz aqui assim, não vou ler, mas ele diz assim, eu logo preciso subir a montanha, eu logo preciso estar sozinho por algum tempo para orar e ouvir de Deus e receber uma mensagem. Mas tão logo que recebo, desço, entrego para o povo e já estou com eles novamente. Me separo por um tempo. Até marido e mulher se separam para um tempo. 1 aos Coríntios, capítulo 7. Para um tempo de consagração. Mas Paulo disse, logo eles se ajuntam para que o diabo não entre no meio. Quer dizer, há um tempo para abraçar e um tempo para deixar de abraçar. Há um tempo de ajuntar, Eclesiastes 3, e há um tempo para poder espalhar as pedras. E aqui o profeta disse, eu me separo por força de circunstância, porque quando estou muito agitado, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Então, às vezes, preciso estar só, mas o ser humano deseja estar junto. E a natureza toda prega isso. As abelhas vão em seus enxames, os pássaros vão em os seus bandos ali, os peixes vão em seus cardumes, os porcos vão em suas manadas.
Você não vê ali na natureza, na vida animal, dificilmente um animal ali isolado, vivendo sozinho. O ser humano também não foi feito para viver sem ter comunhão. Ele foi feito para viver juntos, mas junto com critério, porque, como me disse o irmão George Smith, é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Ele disse, é por isso que às vezes eu ando muito só. E achei melhor não casar, ele disse, eu tenho medo. Prefiro andar sozinho, ele disse, prefiro andar sozinho do que mal acompanhado. Estávamos brincando com ele, falando para ele, por que ele não casou? Ele disse, melhor sozinho do que mal acompanhado. É bom, nós queremos estar acompanhado. Paulo disse, a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Farei uma disjuntora. Paulo pregou o que está lá no livro de Gênesis. Mas, se você não souber encontrar essa disjuntora, se você não souber se vai com... se você não souber se vai com o bando de ave ou o enxame de abelha, se você se encontrar deslocado, vai ter que pagar um preço. Você não vê cervos indo com leões, nem tampouco pombas indo com corvos, e nem tampouco pássaros indo com abelhas. Você, quando encontra um cardume de peixe, normalmente é da mesma espécie, porque tem uns que engolem os outros. Então, a natureza é uma Bíblia, a natureza ensina. Não dá. Vai querer colocar tucunaré para poder nadar com lambari? Não vai sobrar um. Não vai terminar bem. É a comida dele. É daquilo que ele precisa. É daquela unidade que ele precisa para ele poder viver. Não foi o que Acabe fez? Era daquela unidade ali que ele precisava, Jeosafá e sua nação, para subir e conquistar Ramote de Gileade, mas aquela foi a unidade da morte, a unidade a qual Elias falou contra, a qual Micaías falou contra, e disse, não está correto. Mas 400 profetas estão de acordo, dizendo, suba a Ramote de Gileade. E Micaías disse, você pode subir, mas se voltar, se der certo, Deus não falou comigo. Pode até subir, mas você não volta vivo, porque lambari não nada com tucunaré. Você vai ser devorado na batalha. Encontra o seu lugar. Comunhão, por isso que eu disse, a ceia, começamos falando da ceia, né? Ela vai muito mais além. Começamos só o irmão Brand dividiu a mensagem, ele falou em 4 partes. A mensagem, a maneira para ter companheirismo. Depois você leia. Aí ele começou falando da comunhão entre os irmãos. E aí nós falamos a primeira parte, a comunhão entre irmãos. Aí depois ele fala da comunhão mais importante, a comunhão com Deus. Sintonia de espírito, harmonia, espírito mútuo. Você dá, Deus te beneficia, Deus te retribui. Deus dá e você fica com o braço cruzado? Não. Irmão, Deus já fez algo por você alguma vez? Já te deu alguma coisa? A maior de todas que Ele nos deu nessa noite foi o perdão dos nossos pecados, para vir celebrar a nossa Páscoa. Agora, Deus dá, isso é comunhão. Deus dá, você dá. Deus derrama, mas você é recíproco com Ele. Deus já te deu cura alguma vez? Deus tem te dado perdão dos seus pecados? O profeta diz, de todas as coisas que Deus tem nos dado, o perdão dos pecados é a maior coisa que Deus já nos deu. Ele perdoou as suas iniquidades. Então, se Ele já perdoou as suas iniquidades, dê a Ele alguma coisa nessa noite. Você pode dar a Ele louvor nessa noite. Dê a Ele louvor, adoração, porque Ele derramou o seu sangue e apagou os seus e os meus pecados. Diga pelo menos assim, Senhor, minha alma te agradece, porque minha alma foi beneficiada por aquele dia no Calvário.
Comunhão é isso, Deus te deu. Você diz: Senhor, obrigado pelo perdão. Tu me destes perdão, eu dou rendição. Tu me deste perdão, eu te dou amor para mostrar a minha gratidão. Isso é recíproco com Deus, isso é comunhão. Comunhão não é só receber, é receber e dar. Por isso eu disse, há casamentos que não têm comunhão. Só ela que faz carinho. Só ele que faz carinho. Ele é mais duro, né? Está muito difícil ser só ele que faz. Mas, se recebeu carinho, não dê espinhos. Se recebeu amor, não tributa a indiferença. Se recebeu graça, o que é que você tem para poder dar? Senhor, o que eu tenho de mais valioso é a minha vida. Toma a minha vida para ti e usa ela do jeito que o Senhor quiser usar. Isso é tudo que eu tenho, a minha vida, e a minha vida eu te entrego nessa hora. Como um sacrifício vivo, santo, aqui no altar. Comunhão é isto. Comunhão é você dar, comunhão é você receber. Comunhão é você partilhar ou compartilhar estas coisas. E isso tem que ser fortalecido. Marido, fortaleça a sua comunhão com a mulher. Por quê? Porque se você não fortalecer sua comunhão com ela, há um adversário para entrar entre você e ela. Cristão, fortaleça a tua comunhão com Deus, porque se você não fortalecer pela oração, não fortalecer pelo jejum, não fortalecer pela leitura, não fortalecer pela santificação, se não fortalecer a sua comunhão, intimidade com Deus, se não fortalecer a amizade, ela vai se distanciando. E aí não é difícil perceber, às vezes, o crente, quando a sua comunhão não vai muito bem com Deus. Há crente que a sua comunhão não está indo bem com Deus, por quê? Porque quando a comunhão não vai bem, há distanciamento. Quando a comunhão não vai bem, você logo percebe o esfriamento. Com Deus é a mesma coisa. Se não fortalecer a sua comunhão com Ele, você vai ver que declive acentuado. Orar, não há mais aptidão. Ler, não tem mais ânimo e coragem. Não há mais paladar nisso. Estar junto com a igreja não será uma tribulação estar junto. E com os demais será uma ave voando separada. Quando a comunhão não vai bem ali entre, não é difícil de perceber o declive que aquela vida entra. Os sintomas, os sinais começam a aparecer. Quando a comunhão não vai bem, irmão, a pessoa nem se preocupa com o trabalho do Senhor. Nem sequer se preocupa. Já fez, sabe como fazer, mas eu lavo, estou como Pilatos, lavo as minhas mãos, que se virem. Quando a comunhão não vai bem, não sabe o que é tomar o fardo, colocar o ombro junto. Quando a comunhão não vai bem, quando está vivendo um declive, um distanciamento, porque a quebra da comunhão traz esse divórcio, traz esse distanciamento. O não comer o pão, beber o vinho é o último passo. Uma série de coisas tem que acontecer para que esse resultado final possa aparecer. Mas quando a comunhão não vai bem, não tem o espírito intercessor de Abraão. Não tem sentimento pela igreja, não tem sentimento pela obra, não tem sentimento pelos ministérios. Quando a comunhão não vai bem, não tem o espírito intercessor que tinha Moisés, de clamar e interceder pelo povo de Israel. Quando que você orou pela sua igreja pela última vez? Nem me lembro, pastor. Isso mostra como a sua comunhão vai bem com a igreja. Quando foi que você preocupou em fazer algo para Deus? Nem me lembro, pastor. Isso mostra que a sua comunhão não vai bem. Quando foi que você desejou, orou, buscou, clamou,
espontaneamente, sem empurrões, sem tranco. Isso mostra que a comunhão não vai bem. O carro não vai bem quando tem que dar tranco. Quando o motor fica pesado, quando bate na chave, motor pesado. Quando vem à igreja, coração pesaroso. Quando chega a ceia, coração pesaroso. Isso significa que o carro não vai bem. Significa que a comunhão não está bem. Temos que pensar. Para quê? Para não tomar a ceia de qualquer maneira. Quando a comunhão não vai bem, irmãos, nós não estreitamos esse laço, essa amizade com Deus, há um desinteresse tão grande de ler, uma falta de aptidão, de estímulo pelas coisas de Deus, um desinteresse tão grande, como nós ouvimos nessa manhã, pelo próprio arrebatamento. Não. Precisamos de ter isto. O profeta disse: Deus nos criou para ter companheirismo com Deus. Sabe aquele velho Adão que tinha comunhão todo dia com Deus? Tem que ser você hoje. Quando foi que você teve aquela comunhão com Deus? Você já teve isso hoje? Como Adão teve, você também já teve essa comunhão com Deus hoje? Eu tive comunhão com Ele no dia de hoje, irmãos. E eu acho que vocês que vieram aqui pela manhã também tiveram a comunhão com Ele hoje também. Isso é comunhão. Estar com Deus no mesmo monte. Façamos aqui 3 tendas, uma para ti, Moisés, e uma para nós aqui, Senhor. Isso é comunhão. Está no mesmo Getsêmani, está na mesma sala de ceia, está no mesmo Monte das Oliveiras. Isso é comunhão. Estar aos pés da cruz, isto é que é comunhão. Está no mesmo aposento alto, no mesmo cenáculo, aonde o Espírito Santo desce, isto é que é comunhão. Sentir a mesma dor, como ele sentiu. Comunhão é isso. É você ser visitado por Deus como Adão foi. Se você não foi visitado por Deus, fala para Ele, ainda dá tempo. Senhor, visita o meu coração. E se você já foi, fala para Ele de novo. Senhor, eis-me aqui com essa fome insaciável. Visita o meu coração de novo. É para isso que eu vim tomar a ceia. Você pode dizer isso? Visita-me, Senhor. Fica de pé e diga: visita-me, Senhor. Visita o meu coração. É para isso que eu vim na ceia. É para isso que eu vim aqui nessa noite. Para ter comunhão com o teu Espírito Santo. Para entrar véu adentro. Fecha os seus olhos e fala com Ele. Pai, eu quero essa verdadeira comunhão com o Senhor, Deus. Eu preciso dessa verdadeira amizade, meu Pai. Sem ti eu não posso, sem ti eu não consigo. Deus, precisamos dessa comunhão, estar juntos no mesmo barco, Senhor, remando para a mesma direção, para que o barco não venha girar. Pai, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, olhando para o mesmo porto, Senhor. Olha para nós, é tudo que queremos. Comunhão, amizade, Senhor, proximidade do Teu Espírito Santo. Fala conosco, ajuda-nos, Pai. Eis-nos aqui em Teu dispor nessa noite. Pai, atenta aos nossos corações, abra os nossos olhos para a Tua palavra, dá-nos discernimento de Espírito, Senhor. É a nossa oração, Pai, para comermos o pão e bebermos o vinho em um culto racional, em nome do Senhor Jesus. Amém. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Graças a Deus. 1 aos Coríntios 11, São João, capítulo 13. Interessante, né? Irmão Brana disse assim que... Irmão Bosworth disse para ele que companheirismo, comunhão, é estar junto no mesmo barco.
Oh, mas é tão difícil você estar no mesmo barco com quem não sabe remar. Não é, irmão Orlando? A gente soa, não soa. Às vezes um rema para um lado. Não é assim, neném? Não, pastor, pode parar de remar, deixa que eu remo sozinho. É porque eu estava atrapalhando mais do que ajudando, né? Você pode até companheirismo é estar no mesmo barco, mas se não tiver todos remando com o mesmo propósito e objetivo, o barco vai girar. Está vendo como é um pouquinho mais fino do que nós pensamos? Se não estiver todos remando na mesma direção, a canoa não vai sair do lugar, vai ficar girando, né, irmão? Então não é só estar no mesmo barco, é remar com o mesmo propósito, juntos para a mesma direção, porque senão a gente não chega. Oh Deus, ensina-nos a remar na mesma direção, Pai. Nosso barco está indo para Sião, indo para o arrebatamento. Agora ensina-nos a remar na mesma direção, pois não queremos ficar no mesmo lugar girando, como Israel ficou girando em círculo. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes, beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, não tem boa comunhão com Deus, e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. São João, capítulo 13. São João, capítulo 13. Vamos tomar no versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Levanta sua mão para cá e vamos agradecer a Deus pelo pão e pelo vinho. Senhor Jesus, ouvimos que comunhão é harmonia. Se não há harmonia, não há comunhão. Pai, queremos estar em harmonia com o Senhor, harmonia com a palavra, e no que depender de nós, em harmonia com os nossos irmãos, desde que perseverem nessa sã doutrina, Senhor, porque a luz não tem nenhuma harmonia com as trevas, e Belial nenhuma comunhão com Cristo, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, o mais importante é estar bem com o Senhor. Como nós ouvimos nessa manhã, Pai, quando chegar o nosso dia e nossa hora,
Queremos partir tranquilos dessa vida para outra, Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida, Pai, que nos faça partir em sorrisos quando chegar a hora, partir em alegria quando chegar o momento, porque teremos a consciência que fomos julgados pelo Senhor em um tempo de graça e misericórdia, e então partiremos com essa consciência de termos achado graça, misericórdia, Pai. Eis-nos aqui para celebrar o Calvário, celebrar esse memorial, celebrar esse dia tão glorioso para nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, recebe a fé da tua igreja, recebe, Pai, o nosso culto nessa noite, Pai, que essa seja uma ceia para a vida, Senhor, uma ceia para a saúde, não uma ceia para a fraqueza, enfermidade e morte, mas uma ceia para a vida, Senhor. E gostaria de pedir ao Senhor, Pai, a partir desse dia de hoje, Deus, melhora a nossa comunhão, Senhor, comunhão com a palavra, comunhão com o teu Espírito, melhora a nossa comunhão, Senhor, para que então possamos comer o pão e beber o vinho, Pai. Queremos ter uma verdadeira comunhão espiritual dentro do nosso coração. Concede isso para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar. E tendo dado graças, o partiu. Louvado seja Deus.